fortes! Tudo bem com vocês? Tudo lindo comigo? E finalmente chegamos aos jogos, né? Hoje nós vamos ver as linhas de 3 cartas. Não vai ser fácil não, quer dizer, vai ser fácil, né? O pessoal aí que veio fazendo os exercícios, né, que eu pedi desde o início, então vai ser algo mais natural, mais sussa. Então, assim, o que a gente viu desde o começo, né? Desde o começo, antes da gente ver as cartas, eu já tinha explanado como funciona as combinações, né? A gente tem uma carta 1 mais a carta 2, e nós vimos que a gente tinha que fazer o quê? Palavras, né? Substantivos, por aqui, e adjetivos para cada carta. E aí, você fez a sua lista de cada uma, construiu, fez bacana, então vai ser sossegado, tá? Isso a gente começou a ver desde o começo para você já ir pegando, fazendo, né, as combinações, porque com as cartas do dia a dia, né, que eu sugeri para vocês. E aí a gente passava a fazer as combinações. E fazer combinações, gente, é pensar em coisas simples. Às vezes o Lenormand é muito literal, tá? Isso que eu quero que vocês saibam. Então não pense em combinações cabeludas, difíceis, enfim. Dá uma olhada, se não entendeu, respira um pouquinho. Porque às vezes a gente fica tão ansioso, assim, querendo interpretar, o que será que as cartas querem dizer, o que querem dizer, que a gente acaba ficando pilhado e aí a coisa não flui. Né? A gente esquece tudo o que significa, esquece os adjetivos, substantivos, tudo, as palavras-chave, a essência da carta dá aquele branco. Então assim, vamos com calma, com cuidado, porque o que a gente fez até agora foi uma coisa subindo, né, de nível cada vez, e agora a diferença é que a gente vai incluir uma terceira carta. Combinação de par, ela continua e sempre vai existir. Então por isso que é tão importante saber como funciona a combinação. E vocês vão entender por que a partir de hoje. Bom, então nós que a gente estava fazendo? Por exemplo, aqui temos um exemplo. Vamos supor que eu tirei os ratos e o jardim. E aí eu tinha que fazer combinações. Se a gente for pensar em alguns substantivos para o rato, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o rato pode significar um lixo, um roubo, uma perda, né? Pode ser um desprezo. E aí eu tenho que pensar o quê? Em adjetivos para o meu jardim. Dentro das palavras-chave que nós aprendemos, nós abstraímos substantivos, né? Substantivo não, adjetivos. Os dois, né? Neste caso, a gente está falando do adjetivo. Então, pode significar o quê? Festa, público, pessoas, parque, não é verdade? Tá certo que essas palavras não são adjetivos, são substantivos também. E aí a gente faz a combinação. Então a gente poderia combinar o quê? Um desprezo pessoal, né? Pessoal acaba sendo um adjetivo que a gente tirou de pessoas. A gente pode dizer então que houve uma perda festiva ou que a festa foi ruim. Aí você percebe que eu inverti, né? Festa veio primeiro como um substantivo e ruim eu peguei o adjetivo dos ratos. A gente pode dizer também que é uma festa ruim, uma festa desagradável. E aí não importa se é jardim com rato ou rato mais jardim, que não tem muita importância essa ordem. Você vai ver que às vezes a gente tem que fazer essa troca para dar sentido. O baralho ele nunca vai te dar exatamente, olha, substantivo, verbo e complemento, como numa frase que nós fazemos, percebem? Às vezes a gente tem que adaptar, a gente tem que ver o que faz sentido ali nas cartas e montar uma frase com elas. Tá? Então, dizer que a festa, nessa combinação, a festa é ruim, ou a festa é desprezível, ou que as pessoas são negativas, faz sentido. Tá? Porque eu posso fazer isso no Lenormand também. Ok? Vamos para um outro exemplo? Olha só, lua e cruz. O que eu posso dizer da lua? A lua significa o trabalho, é a fama, é a emoção. A cruz pode significar o quê? O teste, a dor, o difícil, algo que tem fé, né? Então eu posso dizer que o meu trabalho é difícil? Posso.
Eu posso dizer que a fama é difícil? Posso. Ou que a fama é um teste? Posso ter essa combinação. Eu posso dizer que, que eu tenho fé no meu trabalho? Posso dizer também que eu acredito no meu trabalho, eu tenho fé nele. E aí, às vezes, a gente não tá sendo tão negativo assim com a carta da cruz, não é verdade? Então, percebo que tem várias maneiras de fazer as combinações, a gente aprendeu uma técnica, e é a técnica da gramática. Vamos ver as linhas de 3 cartas. A linha de 3 cartas é recomendada para perguntas simples, de leituras diárias e para respostas de sim, não, talvez. A gente vê, às vezes, em grupos, no Facebook, em vários outros lugares, vocês devem ter visto, que é o seguinte. Eu fiz uma pergunta, pode ser, sei lá, João ama Maria. E eu tiro 3 cartas. Gente, não tem muito o que falar com 3 palavras. No máximo eu consigo montar uma frase. Não existe não tem como eu escrever um parágrafo com poucas cartas. Não tem como eu escrever uma página com 3 palavras. Vocês percebem? Então uma resposta é muito objetiva. É sim, não e talvez. Básico. E é isso que eu quero que vocês entendam. E aí a gente pode até destranchar um pouquinho. Mas não muito também. Ok? A carta, né, que dá a resposta na linha de 3 é a carta do meio. Só que a gente tem que saber quais as cartas que são sim, quais que são não e quais que são as talvez. E isso daqui, a gente vai falar rapidamente da polaridade das cartas, tá? É uma matéria um pouco mais avançada, mas é algo que eu vejo que é imprescindível que você já tenha um contato e já tenha uma ideia do que possa ser. Ok? Neste momento. Então eu já trouxe uma lista pronta, não está numa ordem, como no curso avançado a gente faz um exercício, né, da régua de polaridade, que é colocar a carta mais positiva para a carta mais negativa. E aí a gente tem uma régua, como se fosse uma régua mesmo, do 0 ao 36, vamos dizer assim. E aí você coloca em ordem, mais ou menos, de como funciona essa régua. Mas aqui eu vou trazer somente as cartas. Então, quais são as cartas que são sim? Se essa carta aparecer no meio, para a sua pergunta é sim. As cartas é o trevo, o buquê de flores, as estrelas, o coração, o sol, a lua, a chave e os peixes. Apareceu uma dessas cartas no centro da sua linha de 3, a resposta é sim. De cara, você sabe que é um sim. E aí perceba que eu coloquei o trevo e as estrelas com asterisco. O que isso significa? Que essas duas cartas, se estiverem perto das nuvens, elas se tornam negativas. Lembram que eu falei isso na aula? Ok. Então, elas são negativas e a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok? Agora sim, neutra positivas. É neutra, mas tende para um sim. Essas cartas são o cavaleiro, o navio, a casa, a criança, o cachorro, a cegonha, os lírios e a âncora. Agora as cartas neutras, né? Não é nem sim, nem não. E aí a gente sempre vai ficar nesse talvez. A gente vai depender de outros fatores e aí o baralho não dá certeza de nada. E as cartas são o urso, a torre, o jardim, caminhos, anel e carta. Agora são as neutras que tendem para o não, as neutras negativas, que são a árvore, a serpente, pássaros e livro. E as que são totalmente negativas, saiu uma dessas cartas no centro, você sabe que a resposta é não. E as cartas são nuvens, caixão, foice, chicote, raposa, montanha, ratos e cruz. Ok? Agora você não tem mais dúvida, né? Não vai ter mais dúvidas se a resposta é um sim, um não, talvez, ou é um talvez mais para sim, ou é um talvez mais para não. Utilizando as linhas de 3, as linhas de 5 cartas, enfim, para tudo, na verdade, tem a combinação, você vai ver, vai ter que se basear nessa questão das polaridades das cartas. Ok? Como que faz o procedimento, né, na linha de 3 cartas? Você vai pensar numa pergunta, numa data, né, num tempo, se é para um mês, uma semana, enfim, uma pergunta simples, ou se você quer ver o seu dia a dia, enfim. Você vai embaralhar, vai cortar da forma que você acha que tem que cortar, não existe uma regra para isso, nem quantas vezes eu devo embaralhar,
e nem quantas vezes ou quantos montes eu devo fazer para tirar cartas. O importante é que você sempre faça do mesmo jeito, sempre. Então eu faço, corto uma vez e tiro 3 cartas e coloco nessa disposição. Carta 1, 2 e 3. Lembrando que você pode começar da 3, 2 e 1, ou você começa pela do meio e depois vai para esquerda e direita, enfim. A forma como você coloca as cartas não importa. O importante é que tenham 3 cartas na mesa, ok? A carta 2, você viu que ela tá numa cor diferente. Por quê? Porque a carta 2 é a nossa carta tema. É sempre a carta do meio, do centro, que vai me dar a resposta. Do sim, do não e do talvez. Ok? É para essa carta que eu sempre começo a minha análise. É para esta carta que eu tenho a minha resposta. Então vamos ver. A carta 3, obviamente, ela vai influenciar a carta 2. Olha aí o par de cartas. E a carta número 1 vai influenciar diretamente a carta número 2. Então as duas cartas, elas influenciam diretamente a carta central. Ok? E aí, depois a gente pode fazer como se fosse uma historinha em quadrinho, onde a carta número 1 a gente vê de onde que saiu a questão e como ela termina. Então há um caminho que ela percorre e a gente pode fazer uma historinha com essas cartas também. Então tem duas formas de você ler as cartas de 3, né, as linhas de 3, que é aquele modo, que a carta 3 influencia 2 e a 1 influencia a 2 também, ou fazer essa historinha, começando o que acontece na carta 1, depois passa pela 2 e passa pela 3. Mas sempre a carta número 2 é que dá o tom. É ela que vai dizer sim, não e talvez, e aí a historinha a gente entende o porquê desse sim, não e talvez. Certo? Bom, vamos para um exemplo. Aqui fizemos uma tiragem, um exemplo, né? E aí eu tenho a carta do meio. Essa carta do meio, ela me diz o quê? Que eu tenho um encontro, não é isso? É o tema. Qual que é o tema do meu jogo? Um encontro. Um encontro com quem? O cachorro responde, né? Eu olho a carta número 3, que influencia a carta do meio. Então eu tenho um encontro com os amigos, ok? E aí eu tenho os peixes, que também me dá detalhes desse encontro. Então, peixes com jardim pode ser um evento que tenha dinheiro, não pode? Então eu posso dizer que é um cassino. Eu estou com os meus amigos num cassino, por exemplo. Posso dizer isso. Eu posso dizer também que eu estou num leilão com os meus amigos. Também posso dizer e interpretar dessa forma, ok? Eu posso dizer que o público, né, que é a carta do meio, faz parte dos meus amigos e que estão bebendo, por exemplo. Posso dizer dessa forma. Vamos supor que eu tenho uma pergunta e eu pergunto, João gosta da Maria? E aí eu tirei essas 3 cartas. Qual que é a minha resposta? De cara, eu diria que tende para sim, para ser sim. Por que que é mais sim do que não? Primeiro que jardim, ele é neutro, né? O cachorro, ele é neutro positivo. Então esse neutro positivo soma aí um pouquinho com o jardim e deixa esse jardim mais positivo, né? Se fosse uma carta negativa, né, um neutro com negativa já seria não. Porém, o peixes também é uma carta super positiva, tá na lista das cartas positivas, né? Então é um sim. Então o João gosta da Maria. Vou comprar um carro? Sim, vai comprar um carro. Tudo tende para o sim nesse jogo aqui, ok? Vamos ver um outro exemplo. Chave, que abre a carta, que é seguida pela raposa. Qual que é a carta do meio? A carta do meio é a nossa carta tema, nossa carta chave, por isso que ela está maior, é o destaque. Recebe influência da raposa. E aí a carta ela pode significar o quê? A carta ela pode significar um envelope, uma mensagem, um bilhete, né? Alguém superficial. Ok. A raposa ela pode dizer que é um engano, um erro, uma coisa furtiva.
certo? Então, ou falso. Então, eu posso dizer que eu vou ter problemas com uma falsidade de um documento falso. Posso. E a chave me confirma isso. A chave sempre confirma. Por quê? Porque ela está abrindo. Ela está abrindo esse evento. Eu realmente eu vou ter alguma coisa com papéis, com documentos. Alguma coisa vai acontecer comigo, né? E aí, o que, que vai acontecer comigo? Bom, se a gente ver a historinha agora, eu sei, né? A história, o tempo, ele sempre corre, né? Da esquerda para a direita. A gente lê dessa forma também. Então, os eventos no Lenormand também são dessa forma. Então, isso me diz o quê? Que eu vou ter realmente alguma dificuldade com o quê? Com os documentos, certo? E esses documentos vão me trazer algum tipo de engano, né? A raposa, ela tá me alertando sobre algum incidente aí com documentos. Ok, essa é uma interpretação e você pode ter várias outras interpretações. Agora, se eu fizer uma pergunta, vamos fazer a mesma. João gosta da Maria? E aí, o que vocês me dizem? Bom, eu diria a princípio que João não gosta da Maria, né? Por que que não gosta? Bom, a gente tem uma carta que é neutra, né? Que é a carta. Então a gente tem aqui um neutro. Opa. Nós temos uma carta que é total negativa, que nós vimos. E nós temos uma carta que é positiva. Porém, essa negatividade, ela é posta, jogada para a carta. Então a carta ela passa a ser negativa. Então a resposta é não. João não gosta ou não tende a gostar. Tá? Ele até pode ter tentado aqui alguma coisa, né? Porque a chave... Ó, se a gente for fazer a historinha, no começo ele até poderia gostar, né? Porque é um sim. Depois ele ficou meio em dúvida, né? Aqui no centro. E aí, no fim das contas, ele não gosta da pessoa. Ou seja, teve um começo com a chave. Teve um meio e o fim. Essa é a ideia da gente fazer a historinha, contando uma historinha por partes. Ok? Aí eu tirei 3 cartas, como nós vimos, e vamos supor que eu não entendi nada da resposta. Eu não entendo a resposta, e aí eu vou querer tirar mais 2 cartas e eu vou acabar formando uma linha de 5. Bom, quem não sabe, ele vai acabar fazendo ali após o 3, colocar a carta número 4 e a número 5. E aí a carta do meio passa a ser a carta número 3 e não a 2. E aí está errado, tá? Quando você for fazer de uma linha de 3, querer que ela se torne uma linha de 5, o procedimento que você tem que fazer é o seguinte: colocar a carta número 4 e depois a carta número 5. Perceberam? E aí eu continuo com a minha carta de número 2, sendo a carta principal, sendo a carta tema no centro. E aí eu não altero a resposta. Porque às vezes você tira 3 cartas, né? Aí vê que a terceira carta é uma carta positiva. Aí fala assim, então eu vou pôr mais 2 cartas para virar uma linha de 5. E aí eu tenho uma resposta positiva. Não, não é assim que funciona. E você não se engane, ok? Não vale, gente, não funciona dessa forma. E aí você tem que fazer do jeito que tá aqui na tela. Isso se você quiser. Você fez uma linha de 3, não entendeu? Faça uma linha de 5, ok. E aí você pode começar a fazer dessa forma como está na tela. Mas, se eu for tirar uma linha de 5, já desde o início, eu não preciso fazer dessa forma. Eu tiro normalmente, ó. Eu tiro a carta número 1, carta 2, 3, 4 e 5. Eu vou pedir muita atenção para você agora, porque a linha de 5, para quem está começando, pode ser algo bem confuso. E eu tenho certeza que você vai ter que rever mais de uma vez essa aula, para você entender a grandiosidade, a complexidade que pode ser a linha de 5. No início eu sei que vai pegar um pouquinho, comigo também foi dessa forma, mas nada que com treino, prática, não se resolva.
Bom, fiz a minha pergunta, pensei num tema, embaralhei as cartas, cortei e tirei 5 cartas. A carta do meio, que agora é a carta de número 3, ela continua sendo a nossa carta principal. É a carta que dá o tom da nossa pergunta. É a carta que vai me falar do sim, do não e do talvez para aquilo que eu perguntar. Ou para a situação, enfim. Como nós vimos nos exemplos, a gente vai ver um exemplo também a seguir. Ok? Bom, este é o primeiro passo. Entender o que está me sendo dito ali na linha de 5 através da carta tema. É algo positivo, algo negativo ou algo neutro? E aí a gente vai ver as outras cartas para ter mais detalhes do que essa carta 3 está falando. O segundo passo, depois que a gente viu a carta número 3, é o seguinte. Eu vou ver essas 3 cartas. Eu vou combinar. É uma linha de 3 normal. As 3 cartas ao centro, as cartas de número 2, número 3 e número 4, né, que está com essa barra amarela para você entender o esquema, elas vão refletir o tema dessa leitura, ok? Elas vão me trazer alguma mensagem, um a mais, uma situação daquilo que está me sendo dito ali na carta 3, ok? Elas me dão detalhes. Este foi o segundo passo. O terceiro passo para ler uma linha de 5 é o seguinte. Eu vou combinar a carta número 1 com a número 5. Ou eu sempre combino 1 mais 5, ou eu sempre combino 5 mais 1. Aqui a gente está falando de espelho, né? Os espelhos, que é bem comum fazer no Lenormand, e vocês vão aprender mais adiante. Então eu vou verificar isso. Eu vou combinar 1 mais 5. As duas cartas da extremidade, elas vão se referir à visão exterior da questão. Como que é vista pelos outros? Como que os outros enxergam essa questão que você está avaliando nessa linha de 5? Olha que bacana. Então você percebe que ela está indo muito mais além do que uma simples linha de 3, não é verdade? Ok. Fiz este terceiro passo. O meu quarto passo é fazer a combinação da carta 2 mais 4 ou 4 mais 2. Sempre fica ao teu critério de como você vai combinar essas duas cartas. Se 1 e 5 me diz sobre a visão exterior de quem está por fora da situação, a 2 e 4, ou a 4 mais 2, vai me dizer sobre as pessoas que estão envolvidas, né? O que elas acham, o que elas pensam do que está acontecendo ali na sua questão, que a gente viu nas cartas 3, depois na 2, na 3 e na 4. O próximo passo é a gente combinar a carta 1 mais 2, ou 2 mais 1, não importa. Né? Se você quiser fazer da mesma forma como a gente fez nas combinações, não tem problema. A 2 descrevendo a número 1, ou influenciando a número 1, ou dando características à carta número 1. Ok, tá tudo certo, basta você sempre fazer do mesmo jeito. A carta de número 1 e número 2, ela mostra o que levou a esta questão. O que aconteceu? Que situação aconteceu para que o que está sendo descrito na 2, 3 e 4, na carta O e na carta central, tivesse chego a este patamar. Então é como se fosse meio que o passado da questão, vamos dizer assim. A carta 1 e 2, ela me fala sobre como essa questão chegou ao ponto que está, ok? E as cartas 4 e 5, elas vão me mostrar o resultado disso tudo. É a situação em si, como que a situação vai fechar, como se fosse o futuro, né? Como que a coisa acaba, termina. É as cartas 4 e 5 que vão me dizer isso. Praticamente, a linha de 5, as linhas de 5 cartas, elas funcionam sempre dessa forma, ok? Perdeu algum passo? Não tem problema, tá? A gente vai rever agora como interpretar a linha de 5. O primeiro passo, como nós vimos, é a carta central, que é a carta de número 3, ela vai se referir ao tema ou à carta-chave,
certo? É ela que vai me dizer o sim, não e talvez, conforme a polaridade das cartas que nós vimos agora há pouco. O segundo passo é eu ver as 3 cartas do centro, combinar essas 3 cartas, 2, 3 e 4, tá? Que elas vão fazer o quê? Refletir o tema desta leitura. O terceiro passo são as cartas de 1 e 5, né? Eu vou combinar 1 e 5, e elas vão me apontar como o assunto é visto pelos outros, tá? Quem está fora da situação, como que as pessoas veem o que está sendo dito ou sendo explorado nessa linha de 5. O quarto passo é eu combinar a carta 2 e 4, que vai me mostrar qual a visão interior, né? Quem é que está dentro do assunto, está por dentro do assunto, como que elas enxergam a situação. É bom ou ruim, né? A gente vai ver a polaridade e vamos ver as cartas que estão aí nesse jogo. Né? Ela também vai me dizer a visão de quem está dentro da situação ou como ela é vista emocionalmente. Às vezes eu posso ter uma emoção ali. Né? Se eu não tenho pessoas dentro do jogo, dentro da jogada, da situação, então as cartas 2 e 4 me falam de emoções. O quinto passo é verificar as cartas de 1 e 2, que vai me mostrar o que levou a esta situação. E o sexto passo são as cartas 4 e 5, que mostram no que vai resultar a situação. Você pode... E, gente, assim, pode parecer um bicho de 7 cabeças a princípio, mas se você segue o passo a passo, né, esses 6 passos, você consegue ler qualquer linha de 5 e ler muito, muito bem, tá? Então vamos lá para o nosso exemplo. Temos um exemplo aqui bacana que eu trouxe. E aí nós temos na carta número 1 crianças, flores, coração, pássaros e trevo. Bom, nós começamos então pela carta central, que é a carta tema. E a carta tema é o coração. Então essa linha de 5 está me falando do quê? De um sentimento. Opa, então nós temos aí a primeira pista, que é um sentimento, né? Depois o que eu vou fazer? Qual que é o segundo passo? Eu vou analisar esse sentimento é o quê? Eu vou buscar mais detalhes. E aí eu faço a combinação. Então é um sentimento que me causa um certo alvoroço, né? Tem uns pássaros aqui me dando uma certa agitação. E que vai me deixar bem feliz ao mesmo tempo, né? Tem uma felicidade, um sentimento alvoroçado por conta de um presente. Também pode ser um presente. Bom, e aí o outro passo é nós vermos então no exterior, aqui, a visão exterior. O que está acontecendo? Pode ser que uma criança, olha só, eu tenho uma bela de uma confirmação, né? De uma criança, pode ser uma criança que é baixinha, que é feliz. Então a nossa linha, recapitulando, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que eu tenho um sentimento que vai me deixar bem agitado por conta de um presente de uma criança baixinha, certo? E aí eu vejo aqui essas duas cartas. Essas duas cartas, ela me fala que a criança ela está bem feliz, né? Ou que vai me deixar bem feliz com um presente. E no final da situação, o que vai acontecer como resultado é que eu vou ficar de sorriso de orelha a orelha, né? Ou seja, eu vou ficar aí super agitado, super feliz com o que eu ganhei. Então, na prática, vocês percebem que não é um bicho de 7 cabeças? Você viu como que é fácil? Como foi fácil isso daqui? É só prestar atenção, seguir o passo a passo, que eu sei que você consegue interpretar essa linha de 5. E para mostrar que é simples, gente. Tá? A teoria talvez pode assustar, os gráficos, o rabisco que eu fiz aqui na tela, mas na prática, né, é fácil. E aí a gente pode fazer também, né, daquela forma de fazer uma historinha. Então nós temos o quê? Uma criança que comprou um presente, que vai gerar um sentimento de agitação, que no final das contas vai me deixar de sorriso de orelha a orelha. E percebam que essa também pode ser uma das interpretações.
ok? Então eu tenho uma sequência de fatos e eventos. Certo, people? Bom, lógico que a gente vai terminar essa aula, eu vou pedir um exercício para vocês, né? Então o exercício consiste em quê? Você vai ter que tirar aí 3 linhas, né? Tirar e interpretar 3 linhas de 3 cartas e 3 linhas de sim, né? Manda foto, printa comigo, para mim, escreve seu textinho, coloca se foi tirado um amigo, enfim, os dados, né? Se foi para uma consulente, qual que foi a pergunta, o tempo, para eu também saber avaliar. E aí você faz isso e me manda no meu e-mail pessoal, gersonfaquiano@gmail.com. Tá? Eu vou olhar o seu exercício e se tiver alguma coisa, uma dica, enfim, para ver se que vocês estão fazendo certinho, entendeu? Para um conferes aí, né? Para ver também o nível de como vocês estão se saindo em fazer a combinação, se precisa de dica ou não, ok? Bom, a nossa aula foi esta hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu te vejo para a próxima aula. Até lá!